Esta é uma mensagem gravada na Igreja Apostólica Hebron Itaparica. Assista e seja abençoado. Hebron, Igreja Viva. Glória a Deus. Amém. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus por esta oportunidade. Eu quero te dizer que a falta de energia não vai impedir Deus de realizar aquilo que Ele tem para realizar aqui nesta noite. A palavra diz que antes que houvesse dia, o Senhor já era, e não há ninguém que possa se livrar das tuas mãos, e agindo Deus, quem impedirá? Glória a Deus. O que Deus tem para fazer aqui, Ele vai fazer com luz ou sem luz. Amém? Você que vai nos ouvir pelo canal do YouTube, que Deus alcance o seu coração por intermédio dessa palavra e edifique a sua vida. Amém. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47, vai dizer assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada ao leste e desce até a região de Arabá, onde entra o mar. Quando a água deságua no mar, ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais, de peixes. Por onde essa água flui, para lá, e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Nós estamos num tempo onde nós falaremos sobre intimidade. Tanto hoje como amanhã, nós nos reuniremos aqui para falarmos sobre intimidade, que foi o tema deste ano. Este ano a igreja foi desafiada a desenvolver com Deus um relacionamento íntimo. E a palavra vai dizer no Salmos de número 25, versículo 14, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele fará revelar a sua aliança. Preste atenção nisso. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele irá fazer conhecer a sua aliança. Então eu concluo que intimidade tem a ver com conhecimento. E que tipo de conhecimento? É um conhecimento relacionado àquele na qual eu estou me relacionando, e também um conhecimento referente à aliança dele para comigo. E eu entendo que conhecimento é poder. Então uma igreja poderosa é uma igreja que cultiva com Ele uma intimidade, um relacionamento. Uma igreja poderosa é uma igreja que aprendeu o caminho do quarto secreto, aonde ali ela se relaciona, ali onde ela aprende com Ele os seus mistérios. E nessa noite, através de Ezequiel 47, eu quero compartilhar contigo algumas realidades acerca de intimidade. Intimidade é muito mais profundo do que a gente pensa. Na verdade, intimidade é o último nível que o profeta chega.
aonde ele já não tem mais controle de si mesmo. Amém? Ezequiel 47, versículo 1, vai dizer assim: o homem me fez voltar à entrada do templo. Este homem está fazendo referência ao ser que está acompanhando Ezequiel durante a visão. Muito provável que este homem seja um anjo. Agora este ser vai acompanhar Ezequiel à entrada do templo. E é interessante porque essa expressão, e conduziu-me, e levou-me, vai aparecer no livro do profeta Ezequiel cerca de 30 vezes, o que me faz pensar que o chamado do profeta Ezequiel, o ministério profético de Ezequiel, era um ministério totalmente movido pelo Espírito. Ele era um homem totalmente guiado por Deus. E esta é uma das primeiras consequências que acontece com o homem quando ele cultiva um relacionamento com Deus. Este homem passa a ser guiado por Deus, este homem passa a ser guiado pelo Espírito. Todo homem que cultiva um relacionamento com Deus é guiado por Ele, é direcionado por Ele. E o que Deus quer fazer conosco nesses últimos dias é levantar homens e mulheres guiados pelo seu Espírito, homens e mulheres guiados pela sua presença. Não gente que anda por aquilo que vê, não gente que anda baseando a sua vida nas circunstâncias, mas é gente que anda guiada pelo Espírito, mas é gente que anda pela fé. E eu já quero começar profetizando sobre essa igreja nesta noite. Nós seremos a geração de Enoque, a geração que vai andar com Deus. Aleluia. E o que acontece depois que eu andar com ele? Ora, vai acontecer com Enoque o que aconteceu com Enoque. Depois que eu andar com ele, depois que eu tiver uma vida relacionada com ele, ele vai me arrebatar no fim dos dias. Amém. É promessa para a sua vida, irmão. Amém. Este homem vai conduzir então Ezequiel à entrada do templo. E a palavra vai dizer que o templo estava voltado para o Oriente. Entenda algo comigo. Oriente, para este povo aqui, tem uma grande simbologia, porque no Oriente nasce o sol, e o templo estava voltado exatamente para o Oriente, e o sol para esse povo representa vida, representa esperança, e o templo está exatamente voltado para o Oriente. Mas é interessante que apesar do templo estar voltado para o Oriente, Ezequiel vai ver que tem água fluindo para a região sul. O templo está voltado para o Oriente, mas tem água que sai do templo e está indo para a região sul. E o que tem na região sul? Não tem nada demais, só tem deserto. Na região sul só tem coisa seca. As regiões sul, nesse contexto, eram regiões totalmente secas, sem vida, tinha deserto, o Mar Morto estava na região sul, não tinha vida para aquele lado de lá. Mas aqui eu vejo a graça de Deus, porque as águas que estão correndo do templo estão indo para as regiões desertas, as águas que estão saindo do templo estão indo para as áreas secas, as águas que fluem do templo estão indo de encontro às terras secas do meu e do seu coração, as águas que correm do templo estão indo de encontro às regiões vazias da nossa alma, as águas que correm do templo estão indo de encontro à terra seca das nossas vidas. E Deus é especialista em transformar desertos em terras frutíferas. Deus é especialista em transformar terra seca em mananciais. É isto que está acontecendo. O templo está voltado para o Oriente, mas o profeta vai ver que tem água correndo para o sul, correndo para áreas desertas, para áreas secas. Mas olha que interessante, apesar dele estar vendo isso, o homem vai conduzir ele mais uma vez, fazendo com que ele entre nessa água. Aí a palavra vai dizer assim: e levou-me 500 metros, ou 1000 côvados. Aí ele vai dizer que uma vez que ele anda 500 metros, tem água batendo no tornozelo dele. As águas no tornozelo é o primeiro estágio que o profeta vai ter dentro dessas águas. E o que água no tornozelo fala para nós? É alguém que está começando na fé, é alguém que está começando a conhecer acerca dos mistérios de Deus.
Água no tornozelo é um processo de iniciação, é alguém que está iniciando, é alguém que está começando. Ele anda 500 metros e encontra águas que batem no tornozelo dele, mas agora o anjo começa a conduzi-lo mais profundo, e aí a palavra vai dizer que ele anda mais 500 metros, e a água agora vai bater nos joelhos. E o que joelho fala para nós? Joelho fala de rendição, joelho fala de submissão. Orações bíblicas geralmente eram feitas de joelhos, porque representa total reverência, porque representava ações de graças. Então uma pessoa que está com águas batendo nos joelhos é uma pessoa que já não está tão rasa como no início, mas também não está tão fundo. É alguém que agora começa a se render, é alguém que começa a conhecer as coisas acerca dos mistérios de Deus e começa a se submeter. Águas nos joelhos fala de submissão, fala de rendição. Mas agora esse ser vai conduzir o profeta mais profundo. Ele anda 500 metros e agora ele vai dizer que as águas estão batendo nas cinturas, ou em outras traduções, nos lombos. E o que lombo fala para nós? Você vai ver que no Antigo Testamento, quando o sacerdote ia entrar no templo, eles usavam, junto com as vestes sacerdotais, uma espécie de calção que pegava da cintura até o joelho. Você vai ver também no Novo Testamento, o apóstolo Paulo falando lá em Efésios 6:10, das armaduras espirituais, e ele vai dizer assim: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então lombo fala para mim de trabalho, lombo fala para mim de servir, lombo fala para mim de trabalhar. Uma pessoa que tem águas batendo nos lombos, ela está preparada, ela está apta para o serviço do reino, ela está apta para servir na obra do Senhor, ela está apta agora para se integrar nas fileiras dos exércitos do Senhor, para começar a trabalhar na obra. Mas é aqui que muita gente se engana, porque acha que o ápice da vida cristã é ter um cargo na igreja, porque acha que o ápice da vida cristã é ser consagrado a algo. Só que quando na verdade tem muito mais para o profeta caminhar. O nosso amadurecimento espiritual não para no trabalho, não para quando eu sou consagrado a algo, não para quando eu arranjo algum cargo, alguma função na igreja. Tem águas muito mais profundas para ir. Glória a Deus. Tem águas muito mais profundas para ele ir. E é aqui que muitas vezes a gente se engana, porque acha que porque tem um cargo na igreja ou faz algo para Deus, a gente não precisa crescer mais, não precisa desenvolver mais relacionamento com Ele, quando na verdade Deus não está interessado no seu trabalho, Ele está interessado em você por inteiro, não só aquilo que as suas mãos fazem, mas é aquilo que você é por inteiro. Aí o problema é quando a gente não quer mais crescer, quando a gente não quer mais amadurecer. E toda igreja imatura dá trabalho para a sua liderança. Toda igreja que não cresce dá trabalho para a sua liderança. Você vai ver, por exemplo, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Coríntios: olha, eu queria dar alimento sólido para vocês. E por que Paulo não deu alimentos sólidos para o povo? Paulo queria trazer uma revelação maior da palavra. Paulo queria falar de coisas mais profundas, mas por que Paulo não pôde? Porque ele vai dizer assim: porque vocês não estão em condições, porque vocês não estão preparados para ouvir, vocês são carnais. Olha só, uma igreja que não cresce, uma igreja que não amadurece, ela sempre vai dar trabalho para a sua liderança. Ô meu irmão, quer ajudar a sua liderança? Então cresça. Amém. Quer ajudar a sua liderança? Amadureça. Amém.
Porque sabe o que acontece? Aí às vezes quando a igreja está indo em direção às águas profundas, quando a igreja está indo em direção ao rio de Deus, quem não quer crescer fica lá atrás. Quem não quer crescer fica com a água parada no joelho ou no tornozelo. Aí quando a igreja está lá na frente, com uma outra revelação, com uma outra revelação de Deus, com um outro nível de conhecimento, essa pessoa começa a julgar a igreja, fala que a igreja não é mais a mesma, fala que tudo mudou, mas mudou mesmo, porque você não cresceu. Você foi ficando para trás enquanto a igreja estava avançando. Enquanto a igreja estava indo em direção aos rios de Deus, você ficou com água no tornozelo. Aí dá trabalho. Jesus desceu na terra. Papai. Aí dá trabalho. Mas o objetivo de Deus é te levar a um nível de revelação muito maior. O objetivo de Deus é te fazer caminhar numa revelação muito maior acerca dele, para que nós venhamos parar de ser meninos. Deus nos chamou para crescer na fé. Águas que batem nos lombos fala de trabalho, mas Ele não me chamou só para trabalhar, Ele me chamou para algo muito mais profundo, Ele me chamou para algo muito maior. Aí a palavra vai dizer que Ele anda mais 500 metros. Aí agora Ele vai dizer, agora é um rio. Até então não era rio, agora é um rio. E Ele vai dizer que neste rio Ele já não pode mais andar, porque as águas são muito profundas. No rio de Deus a gente se perde, mas a gente se encontra nele ao mesmo tempo. No rio de Deus a gente descobre revelações maiores acerca dele. No rio de Deus a gente cresce em conhecimento acerca dele. E o que rio fala para mim? Fala de intimidade, fala de entrega total. No rio, Ezequiel tem uma entrega total a Deus. Mas vem comigo, o que Ezequiel fez para chegar lá no fundo? O que Ezequiel fez para chegar lá no fundo? A primeira resposta está na palavra levou-me. Porque quem é levado se permite ir a algum lugar. A primeira resposta que eu tenho para você nessa noite, por intermédio da palavra, é que para nós chegarmos nas profundezas de Deus, nós temos que deixar Ele ir, Ele nos levar. Tem que ter disposição, irmãos. Tem que querer. O salmista vai dizer no Salmos de número 42, a minha alma tem sede do Deus vivo, e assim como a corça anseia pelas águas, eu tenho sede de Deus. Então o salmista está me ensinando que o que me move até Deus, o que me move a buscar mais dele, é a sede que eu tenho por Ele. Tem que ter sede, tem que desejar, mas não tem que só desejar, tem que ir atrás, tem que correr, tem que ter disposição. Assim como a corça anseia pelas águas, Salmos de número 42. O meu coração tem sede do Deus vivo. O que me move até Deus é a sede que eu tenho por Ele. O que me move para o quarto da intimidade é a sede que eu tenho pelo meu Deus. Primeira coisa, o profeta se permitiu ser conduzido até o fundo. Nós precisamos nos permitir. Segunda resposta, perseverança. Porque olha só, ele andou 500 metros até o tornozelo, 500 metros até o joelho, 500 até a cintura e mais 500 até chegar ao rio. Então, logo, ele andou 2.000 metros, foram 2 quilômetros por água dentro. Você está disposto a andar o tanto que você tem que andar para chegar nas profundezas de Deus? Você está disposto a entrar o tanto que você tem que ir para chegar lá? Porque intimidade com Deus não se desenvolve da noite para o dia, tem que ter perseverança.
Intimidade com Deus não se desenvolve de uma hora para outra, tem que perseverar na fé. Tem que orar com vontade sem vontade. Tem que ler a palavra com vontade sem vontade. Tem que estar na igreja com vontade sem vontade. Porque você não é movido pela sua vontade, mas você é movido pelo seu alvo, pelo seu objetivo. Tu és fiel, Deus, aleluia. Você não é movido pela sua vontade, eu não sou movido pela minha vontade. Eu sou movido pelo meu alvo, pelo meu objetivo, pela sede que eu tenho de Deus. É isso que me move. Aleluia. Tem que ter disposição, como o profeta teve para ser conduzido, mas também tem que perseverar na fé. Talvez você está olhando para o seu ano e fala: eu não consegui desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Tudo bem, irmão, mas você vai parar agora? Mas você vai desistir agora? Deus te sustentou até aqui para você parar agora? Ele tem revelações maiores para a sua vida. Ele tem coisas grandes para você. E para que desistir? Persevera. Fala para o seu irmão aí que está do seu lado: persevera, crente. Persevera. Segura a porta. Oh meu Deus, são 2 quilômetros por água adentro. Quem está disposto? São 2 quilômetros por água adentro. Quem está disposto a ir? Quem está disposto a se entregar? Aí é interessante que o ser que estava com ele vai dizer assim: viste isso, filho do homem? Coisa linda. Isso aqui fala de pessoalidade, porque tem coisa que a gente só vê quando vive. Porque não adianta eu querer viver daquilo que o outro vive. Não adianta querer eu viver a minha vida baseado no testemunho do outro, nas realidades do outro. Tem coisa que é para eu viver, tem coisa que é para eu ver, tem coisas que é para Deus me revelar, tem coisas que é para Deus te mostrar. Viste isso, filho do homem? Isso aqui é pessoalidade, irmão. Tem algo que Deus quer mostrar para você, e não adianta querer ficar baseando a vida ou sendo guiado pelo testemunho do outro, ou por aquilo que o outro está vivendo. Deus tem algo para você, particularmente. Aí eu te pergunto nessa noite: qual é o nível que você está vivendo? Será que você está vivendo com águas que batem só nos tornozelos ou nos joelhos, e está achando que está bom? Será que você está vivendo num nível onde a água está batendo na sua cintura, você já trabalha na obra, você está dizendo que está bom? Se você diz que está bom, quem sou eu para mudar a sua ideia? Mas se você diz que quer mais, se você disser que está inconformado, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Ele tem mais para a sua vida, Ele tem mais para a sua vida, Ele tem mais para a sua vida. Deus tem águas profundas para você, meu irmão. Sabe o que a palavra vai dizer? Que quando ele volta do rio, ele começa a observar que tem árvores dando fruto, que tem árvores florescendo, e aonde o rio está fluindo, está tudo gerando vida. Mas eu disse no início que o rio estava fluindo para o deserto, não era? Estava fluindo para a região sul. Agora no deserto tem vida. Agora no deserto tem árvore gerando fruto. Sabe o que Deus me ensina com isso? É que eu não só vou mergulhar no rio, mas como eu também vou ser uma fonte. Jesus vai dizer: e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Ele não só quer mergulhar a sua vida, mas Ele quer fazer de você uma fonte. Uma fonte. Uma fonte para jorrar dentro da sua casa. Uma fonte para jorrar dentro do seu trabalho. Mas é só para quem está disposto. Só para quem estiver disposto. Isaías de número 55 vai dizer assim: busquem ao Senhor enquanto se pode achar, invoca-o enquanto Ele está perto. Mas para que buscar o Senhor? Para que invocar o Senhor? Aí Deus vai me responder no mesmo capítulo, porque Ele vai dizer assim: pois assim
como os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e nem os seus caminhos são os seus caminhos. Assim como os céus é mais alto que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Para que buscar o Senhor? Porque Ele vai revelar a mim os seus pensamentos. Glória a Deus, aleluia. O apóstolo Paulo, ele vai fazer uma pergunta muito interessante, lá na carta aos Coríntios. Ele vai dizer assim: quem conheceu a mente do Senhor? Aí ele mesmo vai responder, porque ele vai dizer assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Deus quer revelar a você os pensamentos dele a seu respeito. Deus quer revelar a você, meu irmão, os caminhos que Ele tem para a sua vida. Mas tem coisas que é só na intimidade, tem coisas que é só nas águas profundas. Enquanto o louvor vai estar tocando, fala para Deus aonde você quer chegar. Fala para Deus o nível que você quer chegar. Romanos capítulo 11 diz: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos e quão inescrutáveis são os seus juízos. Ele é profundo demais, Ele é profundo demais, e Ele quer revelar a você os seus caminhos, Ele quer revelar a você os seus pensamentos. Deixa o rio fluir aí, deixa o rio fluir aí, meu irmão. Deixa o rio fluir neste lugar. Fecha os teus olhos. Aproveita este ambiente. Tem quase ninguém te vendo, eu tenho certeza disso. Mas Ele está te vendo. Ele está te vendo. Ele está te vendo. Ele está te vendo. Afeições por mim, não precisa. Hebron.